Muito boa paz dos senhores irmãos, muito bom estarmos aqui mais uma vez, estamos aqui com a nossa palavra do dia, que nós temos esse costume de fazer. As terças-feiras hoje fizemos na quarta, né? Devido a algumas coisas que aconteceram e nosso pastor nos deixou uma palavra lá, né? Nosso pastor tirou os pontos, está se recuperando cada vez mais e continuando para melhora, né? Já está presenciando mais alguns cultos e tudo mais, nem deveria estar indo tanto assim, mas ele acaba forçando ali um pouquinho e vai porque ele quer estar com a igreja, ele quer ver os irmãos ali presentes, quer ver, compartilhar com os irmãos da alegria de estarmos reunidos. Estou muito feliz também por isso, tá? Eu sou o seminarista Caleb e vamos orar para poder iniciar. E lembra só de ir se inscrever aqui, nós estamos faltando 2 pessoas para poder a gente bater aí o mínimo de pessoas para nossa live aqui no YouTube, né? Vai facilitar bastante aí, porque o YouTube todo mundo tem, as redes sociais às vezes alguns não tem uma, outros não tem outra, às vezes o vídeo ali, a plataforma não permite o vídeo ficar de lado ali, aquela coisa toda. Então é bom que você esteja no YouTube, porque já até vem no celular. Então vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã. Eu não sei o horário que a pessoa vai ver esse vídeo, mas muito obrigado, Pai, por esse dia, porque o Senhor é conosco, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos ama, o Senhor está conosco, o Senhor se faz presente em nossa vida. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, nesse vídeo, o Senhor esteja despertando corações e mostrando que o Senhor é presente na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, seja comigo, nos abençoa, seja com a Tua igreja também, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós somos a primeira igreja congregacional em Itaipu, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, ou ligasse a sua Bíblia, ou pelo menos me acompanhasse. Eu vou colocar o texto aqui pra gente, do texto que nós falamos no domingo, né? Hebreus 4, de 1 a 10. Então aqui nós temos os primeiros 5 versículos. Vamos ler, né? E tentar aí expor um pouco do que Deus nos quis falar nesse livro, nesses versículos. Amém? Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde o início da criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um dia determinado, ou um determinado dia, já estou com a outra versão na cabeça, chamando hoje, ao declarar por muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, lá em Canaã, né? Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entra no descanso de Deus descansa das suas obras como Deus descansou das suas. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Fala com a nossa igreja. Fala ao nosso coração. Amém. É muito bom a gente ouvir sobre descanso. É muito bom a gente ouvir que o Senhor tem um lugar de descanso para nós. Porque a gente tem uma vida muito corrida, a gente tem uma vida agitada. Eu, por exemplo, fui dormir às 6 horas da manhã na noite anterior, na noite passada, porque a minha filha simplesmente acordou e ela foi brincar. E a gente tem que ficar de olho, né? Criança pequena, minha filha tem só 2 anos, a Amorinha. E a gente fica cansado, a gente fica saturado, como eu vou dizer, a gente fica esgotado. E a gente quer um descanso.
E a gente fica naquele dilema de cair naquele egoísmo. Nossa, a minha filha é muito complicada, é muito agitada, e as pessoas dizem, poxa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e tal. E a gente acaba tendo um pensamento muito em nós mesmos, sobre o nosso descanso, sobre como nós estamos cansados. E às vezes deixamos de pensar no próximo, até por causa disso, né? Porque a gente pensa muito em eu preciso descansar, eu preciso de um repouso, eu preciso de um momento, eu preciso de paz, eu preciso... E às vezes a gente não entende o quanto que o próximo precisa de nós, né? O quanto que o próximo precisa da gente. E isso acontece nitidamente o tempo todo quando a gente tem filho, porque é um descanso que a gente perde, a gente não tem descanso. E assim também é Deus conosco. Deus a todo momento nos vê em situações em que Ele tem que intervir, Ele tem que nos livrar, Ele tem que nos abençoar, ou Ele tem que nos castigar, Ele tem que o tempo todo estar de olho em nós, porque de alguma maneira nós podemos acabar indo para um caminho errado, indo para um lugar onde Deus não queria que nós estivéssemos. Então, nós acabamos indo contra aquilo que Deus planejou para nós. E, entre aspas, assim, é claro que Deus não se cansa, Deus também não tem descanso conosco, né? Se é que podemos dizer assim. E é bom a gente ouvir sobre descanso. Então, a gente falou no texto aqui, e é bem interessante, a gente começa vendo que, visto que foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, e alguns temem por não terem entrado, terem falhado, né? Mas aí o verso 2 diz, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Então existe um público diferente do outro. Existe um público que é chamado de nós, que nós estamos incluídos, e existe um público que é chamado de eles. Aquele público que provavelmente, que ele vai falar depois, nós já lemos, né? Que não está incluído nesse descanso, que não entrou nesse descanso. Mas dentro desse povo que não entrou nesse descanso, ele ainda faz outra menção de dois grupos. Um grupo que ainda tem chance de entrar nesse descanso e um grupo que ainda, mesmo assim, não tem essa chance. Então, existe um grupo que vive nessa desobediência, mas que lá no verso 6 a gente vê que existe um momento ainda para que esse povo seja alcançado, que ainda está em desobediência, mas vai entrar nesse descanso. E a gente brincou no domingo sobre nós estarmos falando sobre o descanso sabático, né, dos irmãos adventistas, e que prezam muito pelo descanso sabático ainda hoje. E nós falamos sobre o Salmo 95, que vai ser citado logo após, e ele diz que se ouvirmos a voz de Deus hoje, então o descanso que o Senhor tem para nós, ele não é ontem, ele não é amanhã, ele é hoje. E nós estávamos no domingo pregando e eu disse assim, então nós ganhamos dos adventistas, porque é domingo. Também não, porque o descanso do Senhor é em Cristo Jesus. O descanso de Deus é no Filho dele, que morreu naquela cruz e derramou o seu sangue pelos nossos pecados. O descanso de Deus está na pessoa de Cristo, que é o próprio Deus. Então a gente vê aqui o verso 6, como a gente falou, né? Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. Alguns. Ele não disse vários, ele não disse muitos, ele disse alguns. É claro que são muitas pessoas, esses alguns, mas a gente vê que na proporção de todas as pessoas que vão entrar nesse descanso, comparado ao pessoal que está perdendo essa oportunidade, porque a todos foi pregado, então tem muita gente perdendo essa oportunidade de entrar nesse descanso, alguns vão entrar nesse descanso. Porque esses alguns ainda vão ser alcançados, mas ainda vivem em desobediência. Então o verso 7 vai dizer o seguinte, por isso Deus estabelece outra vez determinado dia, chamando de hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então é hoje que nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus. É hoje que nós temos a oportunidade de nos reconciliar com Deus. É hoje que nós temos a oportunidade de viver o descanso de Deus. E não é um descanso em que simplesmente a gente para e não faz nada. Não é um descanso em que simplesmente a gente fica esperando Deus fazer o que Ele quer fazer, o que Ele tem que fazer, ou o que quer que seja. Não, é um descanso onde nós entendemos que a nossa vida está repousada na mão de Deus. Então a mão de Deus está sobre a nossa vida, a mão de Deus está sobre o controle da nossa vida. A nossa vida está totalmente dedicada e está totalmente amparada pela mão de Deus. É claro que a mão de Deus, eu estou dizendo aqui
sobre a presença de Deus na nossa vida, sobre Deus estar conosco, sobre a manifestação do poder dele na nossa vida e sobre o Espírito Santo estar conosco. Então, tudo isso nós entendemos que é descansar em Deus. A nossa vida está entregue às mãos dele. É o Espírito Santo dele estar operando em nossa vida. É o Espírito de Deus estar em nossa vida. Então, o verso 8 vai dizer assim: porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Então a gente vê aqui uma coisa interessante. Quando ele fala de Josué, ele está falando claramente aqui sobre local. Porque Josué deu descanso do povo aonde? Canaã. Então ele está dizendo aqui, se Josué tivesse dado descanso, Deus não teria falado a respeito de outro dia. Então ele diz que o descanso não foi em Canaã e o descanso também não foi naquele dia. Então o descanso de Cristo não é um dia da semana. O descanso de Cristo não é dentro da igreja. O descanso de Cristo não é dentro da sua casa. O descanso de Cristo não é num dia determinado do ano. Não, o descanso de Cristo é no Filho amado Jesus. É na pessoa dele, é o descanso de Deus, é algo espiritual, é algo que nós descansamos sabendo que a nossa vida está estruturada, baseada, pautada e guardada por Cristo, por Deus, pelo seu Espírito que veio habitar em nós. Porque como o nosso irmão Edilson falou, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E o nosso autor aqui vai dizer nos primeiros versículos aqui, né? Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, né? E antes, no verso 2, ele diz: mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, a gente sabe que fé, Deus nos dá a fé nele. Só é o nosso Deus para fazer isso. Nos dá algo que nos faz acreditar nele, nos faz nos conectar a ele. E é a fé. Então Deus coloca em nós a fé e nos faz acreditar nele. Isso é incrível, porque a gente tem a oportunidade de ter uma conexão com esse Deus. E é a fé que ele mesmo nos fornece. Então que você possa ter sido abençoado por Deus e você creia que o descanso de Deus para a sua vida é hoje. O momento de você se reconciliar com Deus é hoje. O momento de você perdoar é hoje. O momento de você ler a palavra é hoje. O momento de você orar é hoje. Como falamos, você nunca vai ter cara para estar diante de Deus. Tem dia que a gente peca e fala assim: nossa, eu não tenho nem cara para entrar na presença de Deus hoje. Eu não tenho nem condições de orar. Eu vou ficar com vergonha de falar com Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, uma triste notícia, mas que ao mesmo tempo é boa. Você nunca vai ter cara para entrar na presença de Deus. Você nunca vai ter santidade o suficiente para entrar na presença de Deus, a não ser que o nosso Senhor Jesus retorne e glorifique o nosso corpo para que nós possamos ser levados através dele à presença de Deus, através da lavagem do seu sangue puro, imaculado, sem pecado. Então, a gente nunca vai ter cara para entrar na presença de Deus, a não ser que o Senhor Jesus nos leve à presença dele. Então, peça no nome de Jesus que o Espírito de Deus manifeste a presença dele na sua vida. Então não precisa ficar com vergonha de orar hoje. Nossa, eu vou orar hoje porque eu não tenho cara para entrar na presença de Deus. Você nunca vai ter, irmão. Você nunca vai ter. O que te faz ter cara para entrar na presença de Deus é o Filho amado Jesus que morreu naquela cruz e te fez te deu uma conexão com ele, que é a fé, que é o Espírito Santo que vem habitar no seu coração. Então lembre-se que o nosso Deus é bom, o nosso Deus é grande e que dessa vez vai ser diferente. Como nós falamos na nossa igreja, nosso pastor José gosta de falar, dessa vez vai ser diferente, dessa vez vai ser diferente, vai ser melhor, vai ser grande, vai ser abençoador, vai ser prazeroso viver na presença de Deus. É isso que nós temos que buscar. O descanso está em Jesus Cristo. O descanso está em Deus. O descanso é hoje. O descanso é agora. Se reconcilie agora. Se reconcilie hoje. Ame hoje. Perdoe hoje. Pregue hoje. Ore hoje. Louve hoje. Clame hoje. Ame hoje. Porque o descanso de Jesus, o descanso de Deus, ele é hoje. Então, irmãos, fique com essa palavra. Deus te abençoe.
que você possa ser abençoado por Deus, ser alcançado por Deus e encontrar descanso na presença dele. Eu sou o seminarista Caleb, eu espero que eu possa ter pregado uma palavra de Deus para sua mente, para seu coração, para sua alma hoje, que Deus possa ter falado com você. E lembre-se de se inscrever aqui no canal para a gente conseguir o mínimo de pessoas para fazer a nossa live por aqui. Amém? Fique na paz, Deus é bom, Deus é grande.